Salve, salve tricolores, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Quem for novo por aqui, não esqueça de se inscrever aí embaixo, deixa o like no vídeo e me segue lá no Instagram, AlemãoSPFC. E agora, sem enrolar, vamos pro vídeo de hoje, desejando uma excelente quarta-feira, que Deus abençoe o nosso dia. São Paulinos e São Paulinas, hoje é dia da quarta rodada do Campeonato Paulista, jogo às 7h30 no estádio do Morumbis, contra a Portuguesa, duas equipes que chegam em momentos semelhantes na competição até agora. O São Paulo, em 3 partidas, vem com 4 pontos, fora, por enquanto, da zona de classificação. Já a Portuguesa soma 3 pontos nessas 3 primeiras rodadas, venceu somente o último jogo em casa contra a equipe do Velo Clube. Será, obviamente, um confronto com muita história e um confronto muito difícil. O Hernan Crespo já declarou que vai rodar o elenco, né? Então teremos algumas mudanças em relação às últimas partidas. A grande novidade é de que o Caleri pode ser titular pela primeira vez após a sua lesão. Há 9 meses atrás, contra a equipe do Botafogo, ainda pelo Campeonato Brasileiro, o jogador teve uma lesão muito séria no seu joelho, passou por cirurgia, ficou o restante do ano todinho de 2025 se recuperando. Em 2026 ele voltou a aparecer, entrou em campo contra a equipe do São Bernardo no decorrer da partida, entrou em campo contra o Corinthians também no decorrer da partida e existe a chance hoje do Caleri ser titular. Nicolas Boszhard pode ser lateral ali, titular na esquerda. Cedric pode ganhar novamente a posição na lateral direita e podemos ter uma zaga totalmente nova entre aspas, né? Mas pela primeira vez podemos ter Rafael Tolói e Dória sendo a dupla de zaga do São Paulo para essa partida contra a equipe da Portuguesa. Luca pode ganhar mais minutos como titular, então será um São Paulo alternativo em relação aos últimos jogos, né? O Crespo quer dar mais rodagem ao elenco, ele já tinha declarado isso, está cumprindo para essas 3 primeiras rodadas, existe a possibilidade para esse jogo contra a Portuguesa e é esse o São Paulo que vai entrar em campo em busca de mais 3 pontos. E precisa urgentemente desses 3 pontos, porque o Campeonato Paulista é tiro curto, são apenas 8 rodadas, então não dá para ficar apenas patinando, não dá para ficar empatando, perdendo, porque senão fica fora. Não acho que o São Paulo vá lutar para cair, mas a gente tem que lutar aí, pelo menos para se classificar para a próxima fase, porque já tem equipes aí com 9 pontos, né? O Novo Horizontino ontem que espancou o Palmeiras 4-0, chegou aos 9 pontos, o próprio Palmeiras também já tem essa pontuação, o Bragantino também tem 9 pontos, mas ainda joga hoje, né? Então São Paulo não pode ficar muito para trás, porque senão as equipes vão avançando aí, e aí daqui a pouco acabou o Campeonato Paulista, né? Porque hoje já é a 4ª rodada, ou seja, metade, né, desta primeira fase. Então tem que lutar por esses 3 pontos o quanto antes, para que a gente consiga esta classificação para a fase mata-mata. Vamos para as outras atualizações. Primeiramente a gente vai falar sobre o Enzo Dias, né? Muita gente está perguntando por quê. Tá vendo as fotos do treinamento dia a dia? O Enzo está ao lado dos companheiros, só que não está nem relacionado para as partidas, né? O que está acontecendo aí com o lateral? Ele que teve uma lesão, né, no pubis na última temporada, ficou de fora dos últimos jogos. Em 2026, mesmo treinando, ainda não foi relacionado. E aí o jogador está acontecendo o seguinte: ele ainda está se recuperando, né? Ele não tem mais a lesão, só que ele não está bem fisicamente, não está 100% igual os companheiros que estão sendo relacionados para as partidas. Com isso, ele está fazendo aí cronogramas individuais após o treinamento para que ele esteja bem fisicamente para poder voltar a jogar com a camisa do São Paulo, né? Ele que agora é jogador da nossa equipe de maneira definitiva, né? Chegou emprestado a última temporada, era para ser ali meio que um reserva do Wendel, né? Os dois chegaram juntos após a saída do Wellington, mas o Enzo jogou bem, conseguiu a titularidade, conseguiu a permanência de maneira definitiva, só que ainda não entrou em campo para esse ano, né? Então, para os próximos jogos, né, ainda a expectativa é de que não seja hoje ainda, mas para os próximos jogos, o jogador estando 100% fisicamente, né, agora está 100% recuperado, mas precisa estar 100% fisicamente, ele já deve voltar a aparecer aí na escalação de Hernan Crespo, que ele ganhou mais um concorrente, né? Agora temos o Nicolas aí, né, o Nicolas Boszhard, que está aparecendo nessas primeiras partidas do ano de 2026, já tinha aparecido no finalzinho ali de 2025, então é mais uma concorrência, né? Agora não tem somente Enzo e Wendel, né? Tem também o Nicolas, que inclusive deve ser o titular para essa partida de hoje à noite.
Outra também confirmação que nós temos, ainda estamos aguardando a situação do Oscar, né? Muita gente está ainda perguntando sobre o Oscar, do porquê que ele ainda não rescindiu o seu contrato, sendo que desde o ano passado já temos a confirmação da aposentadoria do jogador, depois daquele problema cardíaco que ele teve, né? Muita gente perguntando por que ainda não rescindiu, e a informação é a mesma que a gente já trouxe para vocês no mês de dezembro e também no início desse mês de janeiro. Apenas aguardando ainda é a questão dos valores a serem acordados, né? O jogador ainda tinha um contrato com o Tricolor Paulista, os seus empresários apresentaram, né, esses valores a serem recebidos, valores esses que não foram concordados aí pela diretoria, né? Então está sendo ainda conversado sobre isso, que para mim é um absurdo máximo, né? Um cara que é bilionário, né? Ganhou bilhões de reais, como já foi declarado aí na China. Ele mesmo já disse que nem vivia do salário dele lá na China, vivia apenas do bicho que ele ganhava pelas partidas. Então o cara, para mim, não precisa disso, né? Então, realmente, mais uma vez se mostrando ingrato com a instituição São Paulo Futebol Clube. Para mim, o Oscar não era nem para ter voltado pela maneira com que ele saiu a primeira vez de graça para o Internacional. Ali ele já mostrou que não era jogador para vestir a nossa camisa. E ainda tinha torcedor que pediu o retorno dele, ainda tinha torcedor que comemorou o retorno dele, né? Falando que amava o clube. Amava nada, né? Amava porque ele estava recebendo mais de 2 milhões de reais por mês. Aí é fácil você falar que ama o clube, né? Recebendo mais de 2 milhões de reais por mês. Para não entrar em campo, né? Porque o Oscar esteve em campo em menos de 40% das partidas de 2025. E agora, mesmo com bilhões na conta, ainda está esperando esse acerto financeiro para que ele possa aí sim anunciar nas suas redes sociais a aposentadoria. Um tremendo absurdo, né? Se a gente pega, por exemplo, o exemplo do Souza, lateral esquerdo de apenas 19 anos, que foi vendido pelo Santos, que abriu mão de toda a sua porcentagem que ele tinha direito a receber da transação, que foi envolvida mais de 100 milhões de reais. Ele tinha uma porcentagem, outra porcentagem era do Santos. Ele abriu mão desse valor para que o Santos utilizasse em estrutura e em investimento para as categorias de base. E aí a gente vê o Oscar lutando por cada centavo para cada vez mais complicar situação financeira do São Paulo, que já não é fácil, né? Então, realmente, lamentável tudo o que acontece. E aí, a gente teve também hoje, né, além da investigação continuar pela Polícia Civil, a Polícia Civil foi investigar na casa, né? Foi cumprir mandado de busca e apreensão do Douglas, ex-diretor da base do São Paulo, e também da Mara Casares, né? Que era a diretora feminina de cultura e eventos. E na casa de Mara Casares, ex-esposa do agora ex-presidente do São Paulo, foram encontrados 20 mil reais em espécie, né? Então, agora está sendo investigado a origem desse dinheiro. Foi cumprido também o mandado na casa do Douglas, e agora essa investigação está cada vez mais ficando feia, né? Cada vez que chega novos desdobramentos, a gente vê o quão era sujo toda essa corja de Júlio Casares, né? Ex-esposa, ex-amante, ex-namorada, filha, filho, todo mundo envolvido, amigos, braço direito. E como eu falei para vocês, não adianta só o Júlio Casares ser destituído do cargo. Tem muito mais pessoas para saírem, né? Ou tem Arens, que era o braço direito dele, Leco, ex-presidente, Aidar, ex-presidente, e muitos outros nomes, né? Então, se continuar com essas pessoas lá dentro, pode ser que o São Paulo continue o mesmo. Conselheiros com 80, 90, 100 anos aí, alguns nem São Paulinos são. Então, se essas pessoas continuarem no São Paulo, mesmo com a saída do São Paulo, é capaz de ficar a mesma coisa. Então, tomara que a polícia investigue, encontre mais e mais CPFs e que essas pessoas paguem pelo que fizeram com a instituição do São Paulo Futebol Clube. E uma outra informação também, uma outra atualização rápida: o Corinthians encaminhou o empréstimo do meia atacante Alisson, né? O jogador que estava envolvido em muitas negociações. Primeiro era uma de maneira definitiva, depois foi conversado sobre uma troca. Essas possibilidades foram rechaçadas tanto pelo presidente ou pelo treinador do São Paulo, Hernan Crespo, tanto pelo treinador do Corinthians, Dorival Júnior. E agora um empréstimo do Alisson até o final de 2026 está muito bem encaminhado pela equipe do Corinthians. O São Paulo tinha apresentado uma contraproposta, né? 1 milhão por esse empréstimo até o final do ano, com 100% do salário pago pela equipe corintiana, e uma multa, né? Caso o Alisson entre em campo contra o São Paulo neste ano, o Corinthians terá que pagar 2 milhões de reais. Eu ainda acho pouco, né? Pelo que o próprio Hernan Crespo falou
na última entrevista coletiva, ele basicamente utilizou aquelas palavras do Arboleda, né? Quem não for São Paulo pode ir embora. Quem não quiser ficar no São Paulo tem portas abertas para sair. O Alisson perdeu espaço, não foi relacionado para os últimos jogos, não foi relacionado contra o São Bernardo, não foi relacionado contra o Corinthians, não deve ser relacionado para esse jogo contra a Portuguesa e tem essa saída encaminhada para o nosso rival. Eu sempre falo, né, que não deveria acabar negociando aí, mas eu não acho que o Alisson tenha mais espaço no tricolor paulista, então se acontecer, será uma boa também para dar uma aliviada nessa folha salarial e quem sabe, né, trazer outros reforços nesses próximos dias. Beleza, galera? Se você for novo mais uma vez aqui no canal, não esquece de se inscrever para acompanhar as atualizações todos os dias. Não esquece, para todo mundo que nos acompanhou até aqui, de deixar o like no vídeo e os comentários sobre todos os assuntos que a gente falou. Fechado? Fique com Deus. Volto amanhã com muito mais novidades. Grande abraço e valeu!